Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai começar a ver como calcular centro de gravidade de corpos rígidos de diferentes formatos. Antes da gente iniciar a aula, eu queria dar um recado, vou dar um recado no início da aula, porque o tempo de retenção de vocês não é muito, né? Segundo o YouTube me fala. Então, na aula de hoje, quem assistir a aula vai perceber que tem uma série de contas que eu vou fazer, tá? Vai ser uma aula bem pesada no sentido matemático. E quando vocês forem fazer isso, eu não espero nada menos, tá? Então, não adianta simplesmente copiar a resposta final quando forem fazer uma avaliação. Eu quero que desenvolvam as contas também que nem a prof está desenvolvendo, tá? Então, dito isso, vamos para a nossa aula de hoje. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é o centro de gravidade. Bom, a gente pode considerar um corpo rígido, né, de formato qualquer, e o peso desse corpo rígido é W, certo? Bom, a gente já sabe, né, que existe aquele pontinho no corpo rígido que se comporta como se toda a massa tivesse concentrada ali naquele ponto e, portanto, a força gravitacional estivesse aplicada só naquele ponto, tá? Até o momento, né, a gente sempre ganhou, digamos assim, esse ponto pronto dos exercícios. Na aula de hoje, a gente vai começar a estudar como que eu posso calcular o centro de gravidade de diferentes corpos. Claro que a gente vai ver que para fazer as contas à mão, é necessário uma certa simetria no problema. Não são todos os corpos rígidos que eu consigo efetivamente fazer o cálculo à mão. Mas existem técnicas experimentais que nos permitem depois encontrar esse centro de gravidade quando o formato do corpo não permite fazer as contas à mão, tá? Ups, eu tô num tablet diferente, num aplicativo diferente, então tô meio perdida hoje. Então vamos começar vendo, né, os corpos rígidos, que obviamente eles são tridimensionais, mas que a gente pode tratar eles como se fossem corpos em duas dimensões, tá? Significa que a espessura desse corpo e a orientação desse corpo rígido em relação ao sistema de coordenadas nos permite tratá-lo como se fosse um corpo bidimensional, tá? Digamos que o que interessa para nós está no plano. Então, aqui temos, por exemplo, esse corpo rígido em forma de uma placa, né? Percebam que essa placa ela tem um formato irregular. E aqui, bom, aqui não está aparecendo, mas esse corpo rígido tem um centro de gravidade. Como é que a gente faz para encontrar o centro de gravidade desse corpo rígido? Bom, a gente pode começar dividindo esse corpo rígido em diferentes pedacinhos, certo? Cada pedacinho de corpo rígido tem uma massa infinitesimal dm, e a essa massa infinitesimal dm a gente pode atribuir uma força infinitesimal gravitacional dw, que vai ser simplesmente gdm. Né? Então, se a gente consegue dividir esse corpo rígido em vários pedacinhos, sejam eles, né, deltas ou diferenciais, a gente consegue, então, atribuir uma certa coordenada, né? Eu vou ter um elemento infinitesimal de massa I, que vai estar associado um dwi, e para cada um desses pontos eu tenho um par de coordenadas xi, yi.
E aí depois, obviamente, a gente vai cair numa soma, né? A gente vai fazer esse número de pedacinhos tender para o infinito, cair numa soma que cai numa integral, tá? Mas num primeiro momento é isso que a gente vai fazer. Bom, cada um desses pedacinhos, então, sofre a ação de uma força gravitacional que puxa ele para o centro da Terra, certo? Aqui o que a gente tem que levar em conta, né, pessoal? A Terra, ela tem uma certa curvatura. Então, se nós tivermos um corpo rígido muito grande, né, de tamanho proporcional ao centro, ao raio de curvatura da Terra, deixa eu fazer aqui um outro corpo rígido. Vocês concordam comigo que se aqui está o centro da Terra, os elementos dW, eles possuem uma certa inclinação. Peraí que aqui eu fiz errado. Uma certa inclinação em relação uns aos outros, certo? Porém, o que a gente vai admitir aqui? E isso não é nenhum erro, tá? Como o nosso corpo rígido ele é pequeno em relação à curvatura da Terra, a gente vai admitir que nesse corpo rígido, qualquer pedacinho de massa infinitesimal que eu pegue, eu vou ter um elemento dW associado que vai ser paralelo a todos os outros elementos dW que fazem parte desse corpo rígido, tá? Isso porque, de novo, o tamanho do corpo rígido é pequeno frente à curvatura da Terra. Então, a gente pode considerar que todos esses vetores dW, em qualquer partezinha desse corpo rígido, são paralelos, e com isso eu consigo calcular uma força resultante, né, que vai ser justamente o módulo, né, o vetor W, que é a força gravitacional agindo sobre esse corpo rígido, e ele vai estar em uma direção bem específica, tá? Que no caso aqui do nosso sistema de coordenadas, ele vai estar na direção Z, né? Porque eles optaram aqui no desenho para colocar o corpo rígido no plano XY e o eixo Z vai ser o eixo vertical, tá? Então a gente está fazendo essa simplificação, mas que para esse caso não é nenhuma aberração, porque os corpos rígidos são bem menores que a curvatura da Terra. Bom, continuando. Então, para a gente obter as coordenadas do centro de gravidade, a gente faz o seguinte, ó. Vamos supor que aqui está o nosso centro de gravidade do corpo rígido. O centro de gravidade, ele está no ponto x barra y barra. Se eu calcular o momento do centro de gravidade em relação ao eixo x, ele vai estar relacionado com a coordenada y, né? Porque isso aqui vai ser igual a... Se a gente usar braço de alavanca aqui, né? Porque a força G é perpendicular ao plano. Então, se a gente usar o módulo do momento de uma força, né? Lembrando o que é o momento de uma força em relação a um certo ponto. R vetorial F, e isso aqui também pode ser módulo de R, módulo de F, seno do ângulo θ. Que eu não uso muito isso, né? Nos exercícios eu sempre procuro resolver os exercícios a partir de vetores, que para mim é mais natural. Tá? Então aqui, ó, mas aqui nesse caso fica bem explícito pelo desenho
né? Que módulo de R vai ser o y barra e o módulo da força vai ser simplesmente W e o seno do ângulo é 90 graus. Os dois vetores são perpendiculares. Da mesma forma que se eu calculo o momento da força gravitacional em relação ao eixo Y, isso aqui vai ser simplesmente x barra vezes o módulo da força W. Só que, por outro lado, olha só, esse momento do centro de gravidade, ele tem que ser igual à soma de todos os momentos dos... Peraí, deixa eu só... Aqui, pronto. Tem que ser igual à soma dos momentos infinitesimais, né? Se eu pego aqui esse elemento de massa dw, que também vai ser um vetor perpendicular ao plano, se eu for calcular o momento individual desse elemento, né, dw, então o momento mi vai ser mix, digamos assim, né? Porque vai ser o momento... Deixa eu só arrumar o meu índice aqui. O momento em relação ao eixo x do pedacinho i vai ser igual a y, que é a coordenada desse pedacinho infinitesimal, dwi. Lembrando que os dw são todos iguais, né? Então, na verdade, o que faz a diferença vai ser o yi. Tá? Então, se vocês conseguem identificar que cada elemento individual de peso, ele sofre também, né? Ele tem um momento associado, isso aqui vai ser igual à somatória de todos os yi. Como a gente está usando somatória, eu vou usar o delta, né? Delta wi, desde o pedacinho 1 até o pedacinho n. E aqui embaixo a mesma coisa, ó. Eu vou ter uma somatória desde igual a 1 até n de x e delta wi. Tá? Bom, no limite, né, em que o número de pedacinhos do corpo rígido vai para infinito, essa somatória em n se transforma numa integral. Então, é isso que a gente vai fazer, acredito eu, no próximo slide. Vamos ver se eu deixei espaço. Não! Bom, mas podemos cair aqui. O que a gente vai fazer, ó? Só para a gente entender o que tem no próximo slide. Então, o que eu fiz ali? Agora eu igualei isso com essa soma. E eu igualei essa parte com essa soma aqui, tá? Então, eu consigo, através dessa relação de calcular o momento da força gravitacional em relação aos eixos e igualar com a soma dos momentos individuais, cair nessas relações aqui, ó, que são as equações que fornecem o centro de gravidade para um corpo rígido plano, tá? Então, essa é a coordenada a coordenada x do centro de gravidade, coordenada de G. Esse y barra aqui também é coordenada de G. Esses pontos, né, essas coordenadas que aparecem dentro da integral, isso aqui, esse x tilde e o y tilde, a gente associa essas coordenadas ao corpo rígido, né, ao elemento de massa do corpo rígido. Então, aqui é o elemento dw do corpo rígido, que no fim das contas essa vai ser a grande, digamos, dificuldade, entre várias aspas, né, expressar os elementos dw em função das variáveis x e y.
E isso aqui é a força gravitacional total, certo? Que vai ser a integral dos dW. Esse dW a gente também vai ter que achar uma forma de expressar em termos das variáveis do corpo rígido, que é o que a gente vai fazer nos próximos exemplos, tá? Então, esse dW aqui a gente escreve como um GdM, e esse dm aqui, ó, a gente vai escrever em termos das coordenadas do corpo rígido, tá? Então, nessa aula, a gente vai estudar como calcular o centro de gravidade de corpos planos e como calcular o centro de gravidade de linhas. Isso vai ser a nossa aula daqui para frente. Então, vamos começar com os corpos rígidos planos. E vamos, né, especificamente estudar quando eu tenho um corpo rígido homogêneo. O que significa um corpo rígido homogêneo? Significa que a massa desse corpo rígido está uniformemente distribuída ao longo do seu corpo rígido, tá? Se isso é verdade, eu consigo definir um peso específico, né, que vai ser dado por mg divididos pelo volume desse corpo rígido, e isso aqui é uniforme. Qualquer pedaço que eu tenha, qualquer pedaço que eu escolha do corpo rígido vai ter o mesmo peso específico, tá? Isso aí a gente já estudou provavelmente lá em Física B, se eu não me engano. Será? Física C, com certeza, né? Quando a gente estudava distribuição de cargas, né? Que a gente podia ter uma distribuição de cargas homogênea, ou que a gente tinha uma equação que descrevia essa distribuição de cargas. Então, aqui é a mesma coisa, como se fosse uma distribuição de massa, né? Se essa minha distribuição de massa ela é uniforme ou se ela varia à medida que eu caminho sobre esse corpo rígido. Então, a gente vai considerar, nesse primeiro momento, um corpo rígido plano, homogêneo e de espessura T. E se a gente pegar um elemento de massa infinitesimal dm, ele vai sofrer a ação de uma força gravitacional dW, que vai ser dado por essa relação aqui, ó. Gama vezes a espessura vezes a unidade, o elemento infinitesimal de área. Que é o que temos aqui, ó. Então, gama é o peso específico associado a um elemento de massa dm. T é a espessura da placa. E dA é o elemento infinitesimal de área ocupado pela massa dm. Então, fazendo isso, aquelas nossas equações, elas viram essa aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos começar por W, né? O que vai ser W? W é a integral de dW, que vai ser gama T dA. Como a gente está supondo gama e T constantes, esse W vai ser simplesmente gama T vezes a área da superfície do corpo rígido, tá? Então, isso aqui vai ser 1 divididos por gama T vezes a área, integral de x tilde, vezes o elemento de área, que é gama T dA. De novo, gama T é constante, pode sair fora da integral. Deixa eu só isolar isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa e aquilo ali é outra. Então, a gente vai ter gama T divididos por gama T vezes A, integral de x dA. Então, isso aqui simplesmente é 1 divididos pela área da superfície do corpo rígido, integral de x dA. Então, agora a gente tem que escrever a área da superfície em termos da variável x para poder encontrar a coordenada x barra do centro de gravidade. Mesma coisa
para a coordenada y. Isso aqui vai ser 1 divididos por gama t vezes a área, integral de y tilde, gama t dA, que caímos na mesma expressão, né? 1 divididos pela área, integral de y dA. Certo? Bom, então essas equações que aparecem aqui, elas são válidas para corpos rígidos, planos e com densidade de massa uniforme. Essas são as equações que vão nos fornecer as coordenadas do centro de gravidade. Deixa eu só salvar aqui para mim não perder, porque esse aplicativo que eu estou usando não salva automático. Pronto. Tá? Ups, fechou. Vamos voltar lá. Aqui. Então, vamos continuar aqui e vamos fazer um exemplo para entender como que a gente aplica essas equações. Então, nosso primeiro exemplo, nós temos um corpo rígido com, né, que pode ser considerado um corpo rígido plano, certo? Ele tem um dos lados é abalroado e a equação que descreve esse lado aqui, ó, é y igual a x². Ele tem um lado reto em y e um lado reto em x, tá? Então, a gente vai resolver esse exemplo de duas formas. Primeira forma, eu vou definir o elemento de área vertical, que é esse aqui, ó, certo? Na segunda forma que a gente vai resolver esse mesmo exercício, a gente vai definir o elemento de área na horizontal. E as duas formas têm que dar o mesmo resultado, obviamente, tá? Então, o que vai ser o elemento de área aqui que nós temos, né? Nós temos um elemento de área de espessura dx e altura y, que é esse aqui. Tá? Então, o nosso elemento infinitesimal de área vai ser y dx. Ó, percebam que aqui eu tenho o x tilde e y tilde, né? Que é através dessas coordenadas que a gente calcula as nossas integrais, tá? Então, vamos entender como que ela se relaciona com as variáveis x, y. Então, aqui, ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Esse elemento de área aqui, ele vai interceptar a curva no ponto xy, tá? Bem no meio desse elemento de área, nós temos o ponto x tilde, y tilde. Esse ponto, ele está dentro do elemento de área. Do elemento de área infinitesimal. Né? Lembrando que esse dA é o elemento de área infinitesimal. Tá? Então, eu vou escrever esse ponto em termos das coordenadas xy. Como eu tenho uma espessura dx, o x tilde é o próprio x. Y não é infinitesimal, né, pessoal? A gente tem aqui uma certa altura y que não é infinitesimal. Como esse pontinho y tilde está bem no meio do elemento de área, então a gente vai dizer que o y tilde é igual a y divididos por 2. E a partir daí, agora a gente monta as nossas equações.
Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o elemento de área infinitesimal, porque a gente precisa, né, ó, lembrando, né, que x barra é 1 divididos por a integral de x tilde dA, e y barra, mesma coisa, 1 divididos por a integral de y tilde dA. Então, eu vou, primeira coisa, calcular a integral de dA. Vai ser igual à integral de y dx. Só que y está relacionado com x. Y é igual a x quadrado. Então, isso aqui vai ser a integral de x quadrado dx. Tem que ser uma integral definida. Então, eu venho aqui no desenho e vejo que o meu x vai desde 0 até 1 metro. Então, é de 0 até 1. Então, isso aqui vai ser x ao cubo dividido por 3, entre 0 e 1, que vai ser simplesmente 1/3 metro quadrado, porque as unidades estão dadas em metro. Então, agora que a gente conhece a área, eu posso voltar nas equações de x barra y barra e calcular as integrais, né? As coordenadas do centro de gravidade. Então, vamos começar com x barra. Isso aqui é igual a 1 divididos por a integral x tilde dA. Isso aqui vai ser 1 divididos por 1/3 integral de x, porque a gente chegou à conclusão aqui, né, que o x tilde é o próprio x, e dA é y dx. Opa! X vezes y dx. Só que aí agora eu boto tudo em uma única variável, né? Y é igual a x quadrado. Isso aqui vai ser 3 integral de x vezes x quadrado dx entre 0 e 1, que é então 3 integral de x cubo dx de 0 a 1, que é 3x² dividido por 4, que é simplesmente, então, 3/4. Isso aqui é igual a 0,75 metros. Essa é a coordenada x do centro de gravidade. Agora, eu calculo a coordenada y. Então, y barra igual a 1 divididos por a, y tilde dA. Y tilde, a gente chegou à conclusão aqui que é y sobre 2, né? Pelo desenho. Então, isso aqui vai ser 1 divididos por 1/3 integral de y divididos por 2 vezes o elemento de área, que é y dx. E aí eu posso escrever tudo em termos de x de novo. Isso aqui vai ser igual a 3 meios integral de y quadrado dx, 3 meios integral de x² dx, uma vez que y é x quadrado. Segue na outra página. Então, y barra é 3 meios integral de x² vai ser x5 divididos por 5. Aplicado aos limites, né, 1 e 0. Isso aqui vai ser simplesmente 3 décimos, que é igual a 0,3 metros. Então, as coordenadas do centro de gravidade são x igual a 0,75 metros, y igual a 0,3 metros. Vamos voltar ali no nosso desenho um pouquinho, vamos ver se a gente identifica esses pontos. Então, 0,75 e 0,3. Vamos tentar dividir isso aqui mais ou menos em 3 partes.
né? Só para a gente ter uma noção aproximada. E aqui vamos tentar dividir em 4 partes. 1, 2, 3, 4, aproximadamente, né, pessoal? Então, seria algo aqui, ó. Mais ou menos aqui, que estaria o nosso centro de massa. Nesse desenho bem aproximadinho que eu fiz. Tá? Ah, não, mas para aí, só um pouquinho. Nada a ver, mulher. Eu contei o y de cima para baixo. É 0,13. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Viajou, viajou. Aqui, ó. Estaria o nosso centro de gravidade. Nessa aproximação de escala, tá? Vamos fazer agora com aquele elemento de área horizontal que eu falei para vocês, tá? Então, aqui, ó, o que vai ser agora, ó? Eu tenho um elemento de área horizontal que toca a curva no ponto XY. Ó, se o meu x total é 1 metro, eu vou dizer que o início do elemento de área está em x e o final está em 1. E aí o comprimento efetivo, né, do elemento de área é 1 menos x, certo? Então, o nosso elemento de área dA vai ser largura vezes altura. E agora o nosso x é igual a raiz de y, porque a gente vai escrever tudo em termos de y, uma vez que eu tenho o elemento de área escrito em termos de dy. O nosso y tilde é o próprio y. E o nosso x tilde, ó, vamos entender aqui como é que a gente vai montar ele. Ó, ele é esse pontinho aqui, tá? Esse pontinho aqui, ele tá no meio do elemento de área. Então, x tilde é 1 menos x divididos por 2. Só que eu tenho que somar esse x aqui, ó, porque ele tá a uma distância x mais 1 menos x divididos por 2. Fazendo essa soma, isso aqui vai ser simplesmente 1 mais x divididos por 2. Então, essa vai ser a coordenada x tilde da nossa variável, tá? Do nosso elemento de área. Desse pontinho que pertence ao elemento de área. Então, vamos agora fazer as contas. Vamos começar calculando quanto vale a área dA. Isso é integral de 1 menos x dy, que é igual a integral, o y também varia de 0 a 1, né? De 1 menos raiz de y dy, que é igual, então, a y menos y na 3 meios, divididos por y a 3... Opa, não tem esse y ali. Divididos por 3 meios. Aplicado nos limites entre 0 e 1. Então, isso aqui vai ser 1 menos 2 terços, que é o mesmo 1 terço metro quadrado. Não poderia ser diferente, né, pessoal? A área permanece a mesma, independente da técnica que a gente escolhe para calcular, tá? Agora, vamos calcular as coordenadas do centro de gravidade. Então, x barra vai ser igual a 1 divididos pela área, integral de x tilde dA. Isso aqui vai ser igual a 3, né? Porque tem aquele, é 1 terço, 3 integral de 1 mais x divididos por 2,
vezes o elemento de área, que é 1 menos x dy. Isso aqui é igual a 3 meios integral de 1 menos x ao quadrado, quando eu multiplico, né? 1 mais x vezes 1 menos x, dy. Só que eu tenho que me lembrar que x quadrado é raiz de y. Então, isso aqui vai ser 3 meios integral de 1 menos y dy entre 0 e 1. Então, é 3 meios y menos y quadrado divididos por 2. E isso aqui vai nos dar os mesmos 3 quartos, que é 0,75 metros. E a coordenada y barra, é igual a 1 sobre a integral de y tilde dA, que é igual a integral, né? 3 integral de y, 1 menos x dy. X é raiz de y, então isso aqui eu vou ficar com 3 integral de y, 1 menos raiz de y dy, que é igual a 3 integral de y menos y a 3 meios dy. Tá? Então, o resultado dessa integral é 3 y quadrado divididos por 2 menos y a 5 meios divididos por 5 meios, que é igual aos mesmos 3 divididos por 10, quando a gente aplica os limites, tá? Que é o mesmo 0,3 metros. Então, obviamente, a gente encontrou o mesmo centro de gravidade que encontramos anteriormente. Dependendo da simetria do corpo rígido, às vezes pode ser mais fácil fazer por um método ou por outro, tá? Então, esse feeling, né, é algo que a gente tem quanto mais exemplos a gente fizer, tá? Vamos para o próximo exemplo, que é esse aqui, ó. Nós temos um corpo rígido semielíptico e queremos encontrar o seu centro de gravidade. Ó, essa é a equação que define a borda do nosso corpo rígido, a equação de uma elipse. Então, aqui pegamos um elemento de área vertical. Esse exemplo em particular eu vou deixar para vocês fazerem o elemento de área horizontal. Vou deixar como um exercício depois. Nosso elemento de área aqui, ó. Vamos ver. Por que eu saí das cores que eu gostava? Vamos lá. Esse elemento de área aqui, ó. Laranjinha. Mesmo esquema, né? Ele vai interceptar a curva no ponto XY, né? Então, esse ponto aqui é o ponto XY. E esse ponto aqui dentro do elemento de massa são aqueles x tilde e y tilde, tá? Então, como eu peguei um elemento de massa, um elemento de área vertical, o meu x tilde é o próprio x e o meu y tilde vai ser a altura divididos por 2. E o nosso elemento de área aqui, dA, vai ser a altura do retângulo vezes dx. Qual é a relação entre y e x? É dada por essa equação aqui, ó. Então, y é igual a raiz de 1 menos x quadrado divididos por 4.
Então, meu dA é raiz de 1 menos x quadrado dividido por 4 dx. Vamos primeiro calcular a área desse corpo rígido. Ó, vamos olhar aqui, ó. As unidades de medida estão em pés, certo? Então, em x, nós temos que a largura total é 4 pés, e em y, a altura maior é 1 pé, tá? Então, como a gente vai integrar em x, a gente vai de menos 2 pés até 2 pés. Isso aqui vai ser raiz de 1 menos x quadrado dividido por 4 dx. Para eu fazer essa integral, eu tenho que fazer uma substituição trigonométrica. Então, aqui começa a recheira, como diria meu marido. Né? Qual é a substituição trigonométrica que eu tenho que fazer? Eu tenho que x divididos por 2 é igual a seno de θ. E dx dividido por 2 é igual a cosseno de θ de θ. Então, eu vou, num primeiro momento, pegar essa integral definida. Enquanto eu estiver fazendo essa troca de variáveis para poder efetuar ela, ela vai ser indefinida, tá? E aí depois eu volto para as minhas variáveis, para minha variável original x e aplico o limite em x. Eu particularmente prefiro assim porque eu tenho uma certa dificuldade em estabelecer os limites quando eu faço uma troca de variáveis, tá? E olha, vou dizer uma coisa para vocês, para quem estiver me escutando. Isso aqui me fez voltar aos meus tempos de estudante, esses exercícios da aula de hoje. Porque eu não me lembrava mais de como fazer essas integrais. Então, vamos lá, ó. Então, a área vai ser a integral de raiz de 1 menos o seno quadrado de θ vezes 2 cosseno de θ de θ, né? Voltando aqui, ó. Então, quando eu substituo x divididos por 2 por seno θ, eu vou ficar com 1 menos seno de θ ao quadrado, né? Porque isso aqui a gente escreve como 1 menos x divididos por 2 ao quadrado. E o nosso dx vai ser 2 cosseno de θ de θ, tá? Essa foi a substituição que eu fiz. Então, lembrando, né, que seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ igual a 1. 1 menos seno quadrado é cosseno quadrado. Então, a área é igual a integral de cosseno quadrado vai dar cosseno. Eu tenho 2 cosseno quadrado de θ de θ. Integral de cosseno quadrado de θ de θ é igual a 2 seno θ cosseno θ, porque isso aqui vai cair numa integral por partes, tá? Eu já fui lá para minha tabela de integrais. Então, eu montei a integral, fui na tabela e vi quanto era o cosseno quadrado de θ. Tá? Então, pode ser assim que vocês façam. Eu quero só que vocês montem o problema, né? Vocês têm que chegar num ponto em que basta olhar a tabelinha e saber a resposta. Tá? Então, isso aqui vai ser... Opa, aqui eu botei os limites, né? Mas eu tô trabalhando com vocês sem os limites. Então, isso aqui vai ser seno θ cosseno θ mais θ. Nesse caso aqui, acho que seria bom a gente trabalhar com os limites em θ. Parei que eu falei bobagem, né? Então, vamos lá, olha só. O meu x vai de menos 2 até 2. Tá? Quando o x vale menos 2, que é esse ponto aqui, ó. Quando eu tô nesse ponto,
O ângulo θ é 180, né? É π, certo? E quando eu tô nesse pontinho aqui, que vale x igual a 2, o meu θ é 0 grau. Tá? Então aqui os limites, fica mais fácil da gente fazer. Vamos de 0 até π. É que na verdade pensar, vai ser x menos 2, eu tenho seno de θ igual a menos 1. Deixa-me pensar. Quando eu pensei, fez todo sentido para mim, mas eu posso ter sido induzida. Para aí. Já sei o que eu estava pensando errado, pessoal. É que eu estava medindo o ângulo em relação ao ponto errado. Porque como a gente começa por aqui, o ângulo tem que ser medido em relação à horizontal x negativo. Então, quando eu estou nesse ponto, o ângulo θ vale 0. À medida que eu caminho sobre o meu corpo, né, sobre a minha elipse, eu vou aumentando o ângulo θ em relação a essa horizontal aqui. De maneira que quando eu chego aqui, eu estou em θ igual a π. Tá? Então, por isso que é de 0 até π. Porque quando eu estou em menos 2, θ vale 0. Quando eu estou em 2, vale π. Então, aqui vai ser de 0 a π, de 0 a π. Então, isso aqui é seno θ de 0 a π. Então, temos aqui que seno de π é 0 mais π. Seno de 0 é 0 mais 0, 0. Então, a área desse corpo rígido de formato semielíptico vai ser π metros quadrados. Essa aqui vai ser a área desse nosso corpo rígido. Tá? Então, agora a gente calcula as coordenadas x e y do corpo rígido, do centro de gravidade. Então, o que é o meu x barra? 1 dividido pela área, integral de x tilde dA. Isso aqui é 1 dividido por π, integral. X tilde é o próprio x, dA é raiz de 1 menos x ao quadrado dividido por 4, dx. Aqui eu não preciso fazer substituição trigonométrica, né? Basta que eu faça uma troca de variáveis, digamos assim, né? Se eu identificar que u é igual a 1 menos x ao quadrado dividido por 4, du vai ser menos x dividido por 2 dx. Né? Então, como é só um termo, como eu tenho esse x aqui na frente, como é só uma constante, eu posso multiplicar e dividir por menos 2, e aí eu consigo fazer essa troca de u na 1 meio du, né? Isso vai ser a minha integral, tá? Então, meu x barra é igual a menos 2 divididos por π. Aqui faltou os limites, né? De menos 2 até 2. Então, menos 2 divididos por π, integral de menos 2 até 2. Ah, e só um pouquinho, gente. Aqui a gente botou metro quadrado, né? Mas a unidade é pés. Então, aqui é pés ao quadrado. Nem sei como é que escreve isso. Ali vamos só arrumar para não falar bobagem. Então, peraí. X raiz de 1 menos x quadrado dividido por 4. Aí aqui eu vou ter menos 1 meio dx. E aí só pra gente fazer direitinho. Vamos botar o x aqui. Então, isso aqui vai ser o meu du. Esse é o meu u na 1 meio du.
E isso aqui vai ser simplesmente menos 2 divididos por π. 1 menos x quadrado dividido por 4 na 3 meios vezes 2 terços. Né? Porque tem que dividir pelo 3 meios. E aqui só faltou, né, aplicar agora os limites. Então, x vai de menos 2 até 2. Então, a gente fica com o seguinte, ó. Eu vou ter menos 4 divididos por 3π, que é esse 2 terços, passei lá para frente. Nós temos, deixa eu ver aqui, 1 menos 4 quartos elevado a 3 meios, menos 1 menos 4 quartos elevado a 3 meios. E isso aqui é igual a zero. Olha só, esse resultado já era esperado devido à simetria do nosso problema, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre simetria, mas olha só, percebam que da maneira como o corpo rígido está distribuído, né, em relação ao eixo Y e ao eixo X, já era de se esperar, só olhando para a nossa figura, que a mesma quantidade de massa que eu tenho para a direita, eu tenho para a esquerda. Então, o centro de gravidade vai estar em algum ponto sobre o eixo Y. Tá? Mas eu quis calcular para que vocês vissem. Tá? Então, o x barra é zero. Agora, a gente vai calcular o y barra. Y barra vai ser 1 dividido pela área integral de y tilde dA. Então, isso é 1 dividido por π, integral de y divididos por 2 vezes y dx é 1 dividido por 2π integral de y quadrado dx, e y, gente, é raiz de 1 menos x quadrado dividido por 4. Então, isso aqui vai ser simplesmente a integral de menos 2 até 2 de 1 menos x quadrado dividido por 4 dx, que é, então, 1 dividido por 2π, x menos x ao cubo dividido por 12, nos limites entre menos 2 e 2. Substituindo os limites, a gente encontra 1 dividido por 2π, 4 terços mais 4 terços. E isso aqui nos dá 4 divididos por 3π, que é igual a 0,424 pés. Logo, o centro de gravidade daquele corpo rígido na forma semielíptica é x igual a 0, 420... Opa, faltou o 0, peraí. 0,424 pés. Acredito eu que com esses dois exemplos, vocês agora são capazes de fazer outras formas, tá? Então, como eu disse para vocês, vai ficar como exercício vocês calcularem essas mesmas coordenadas usando um elemento de área vertical, tá? E agora, então, no fim dessa primeira aula sobre centro de gravidade, vamos estudar como obter o centro de gravidade de um corpo rígido em forma de linha, tá?
Para começar a obter as equações, a gente vai partir daquele mesmo pressuposto que a gente partiu ali do corpo rígido plano, né? De que eu posso igualar o momento em relação ao eixo y, que vai ser w vezes x barra, com a soma de todos os momentos. Né? Vai ser a soma de x i delta wi. Né? E que o momento em relação ao eixo x vai ser w y barra, que vai ser igual à soma de yi delta wi. A gente parte desse mesmo pressuposto, tá? E aí, obviamente, vamos cair nas mesmas equações. O que vai mudar? Vai mudar que agora o nosso dw ele vai ser escrito em termos de um elemento infinitesimal de comprimento, né? Porque a gente está supondo que a linha ela tem apenas uma dimensão, que é a dimensão do comprimento. Na verdade, ela é um corpo tridimensional, but o que nos interessa está em uma dimensão, né? Que é o comprimento dessa linha. Ai, desculpe, gente. Todo bocejo. Tá bom? Olha, eu vou dizer para vocês que o exemplo que eu vou fazer me custou uma manhã inteira resolvendo. E eu tive que resolver 2 vezes porque eu cheguei no fim das contas e estava tudo errado. Então aqui me fez lembrar do tempo que eu era estudante. Em que eu fazia essas integrais muito loucas. Então vamos lá. Como é que a gente vai escrever o DW? É o mesmo pensamento, né, pessoal? A gente tem que escrever esse DW aqui em termos das variáveis do corpo rígido, né? Só que agora as variáveis do meu corpo rígido são área da seção transversal, comprimento infinitesimal do fio, né? E tem aqui o mesmo peso específico, tá? Então, no fim do dia, a gente vai ficar com essa expressão aqui, ó, 1 dividido por L x tilde dl, 1 dividido por L y tilde dl, e o peso total vai ser peso específico vezes a área da seção transversal vezes o comprimento. Tá? Então, mudam as equações, mas a maneira de pensar é a mesma. E vamos então para o nosso exemplo, que eu levei, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5 páginas para resolver, páginas de caderno. Vamos lá, eu estava quase desistindo ontem, quase arrancando os poucos cabelos que eu tenho na cabeça, mas no fim, eu acredito que para vocês é menos difícil, né, que para mim fazia muito tempo que eu não calculava mais essas integrais com substituição trigonométrica, tá? Então aqui, ó, a gente tem um arco parabólico e queremos encontrar o centro de massa. Não sei se vocês já perceberam, não perceberam porque eu não falei, né? Mas o centro de gravidade de uma linha, ela não necessariamente se encontra sobre a linha. Tá? Nesse caso aqui, ó, vocês percebam que o centro de gravidade ele está fora da linha, ó. Shit. Aqui. Estão vendo? X barra, Y barra. Se a gente voltar lá no desenho, aqui também é a mesma coisa, ó. O centro de gravidade ele está fora da linha. Por quê? Porque lembrem que a gente tem que pegar esse corpo extenso, né? E compactar ele num pontinho, onde aquele pontinho vai se comportar como se tivesse toda a massa. Num corpo rígido, é muito normal a gente pensar que esse centro de gravidade vai estar dentro do corpo rígido. Mas numa linha, né, que tu tem uma distribuição bem arbitrária de massa em torno dos eixos x, y, né, enfim, em torno desse ponto G,
pode ser, e em geral é, né, que o centro de gravidade se encontre fora dessa linha, tá? Então vamos lá, vamos começar a desenhar o nosso problema aqui. Bom, aqui temos o nosso elemento infinitesimal de linha, tá? Nosso DL. Se a gente aproximar esse DL, né, por uma figura plana, porque a gente está pensando aqui que esse meu DL é tão pequenininho que a curvatura do fio se torna nula, tá? Então, se aqui eu tenho um dx e aqui eu tenho um dy, e aqui está o nosso dl, o meu dl nessa aproximação linear, ele vai ser raiz de dx quadrado mais, deixa eu diminuir o zoom, dy quadrado. Ok? Isso aqui, então, dl é igual a raiz de dx quadrado dy, para que o quadrado fica por fora, mais 1 dy. But eu tenho uma equação que escreve x como função de y. X é igual a y quadrado. Logo, dx é 2y dy. Então, eu jogo isso ali dentro da minha expressão para o dl. Raiz de 2y dy divididos por dy quadrado mais 1 dy, que é igual a simplesmente raiz de 4y quadrado mais 1 dy. E aqui começou o inferno da minha vida ontem. Porque essa integral a gente tem que fazer uma substituição trigonométrica, que eu errei a substituição trigonométrica e fiquei horas num loop que eu achei que nunca fosse conseguir sair desse loop. Tá? Então, para a gente conseguir calcular o comprimento do fio, isso aqui vai ser a integral de raiz de 4y quadrado mais 1 dy. E o nosso y, olha só, ele varia desde 0 até 1 metro. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na outra página. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma integral do tipo raiz de 4y quadrado mais 1, a sugestão de substituição trigonométrica é uma tangente de θ. Né? Então, o meu u, que é igual a 2y, vai ser igual a tangente de θ. Então, L é igual a integral de raiz de tangente de θ ao quadrado mais 1. E o meu du vai ser 2dy, que é igual a 2... desculpem, que é igual a secante quadrado de θ d θ. Né? Então, aqui vem um secante quadrado de θ d θ e tem esse 2 ali na frente da... Opa, tem um meio, na verdade, né? Do diferencial. Vou botar esse 1 meio aqui na frente. Então, aqui eu tenho que me lembrar da relação trigonométrica que tangente quadrado de θ mais 1 igual a secante quadrado de θ. Então, isso aqui vai ser 1 meio, integral de secante quadrado, raiz vai ser a secante, vezes a secante quadrado, secante cubo de θ, dθ. Aí a prof foi lá na tabelinha e viu que essa integral é igual a secante θ tangente θ, divididos por 2,
mais 1/2 a integral de secante de θ dθ. Secante de θ dθ é o logaritmo da secante vezes a tangente. Tá? Então, continuando aqui, ó, eu vou ter 1/4 da secante de θ tangente de θ mais 1/4 do ln da secante de θ mais tangente de θ. Agora, eu volto para as minhas variáveis originais. O que são as minhas variáveis originais? Tangente de θ é 2y. E raiz de 4y² mais 1 é a secante de θ. Então, temos o seguinte, ó, que é a integral de 0 até 1, raiz de 4y² mais 1 dy é igual a 1/4 que multiplica 2y raiz de 4y² mais 1 nos limites entre 0 e 1, mais 1/4 do logaritmo de 2y mais raiz de 4y² mais 1, também, né, nos limites entre 0 e 1. Então, substituindo os valores e fazendo a conta, a gente encontra que L vale 1,478 metros. Aqui eu pulei vários passos, pessoal. Né? Tem que substituir superior menos inferior e fazer a conta, tá? Buenas. Então, esse é o comprimento da corda. Agora, a gente pode efetivamente partir para o cálculo do x barra y barra. Isso aqui vai ser 1 dividido por L integral de x tilde dl. Vamos voltar ali no nosso desenho, ó. Aqui a gente não pegou, não é que nem aquele exemplo anterior, que nós tínhamos uma área, né, e nós escolhíamos um ponto no meio dessa área infinitesimal. Aqui o meu x tilde vai ser o próprio x, e o y tilde é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui vai ser 1 dividido por L, integral de x, desculpem, x dl. E o meu dl é raiz de 4y² mais 1 dy. O que significa que eu tenho que escrever esse x em termos de y. E o meu x já está escrito em termos de y, né? Porque ele é x igual a y², tá? Então, eu vou ficar com 1 dividido por L, integral de y² raiz de 4y² mais 1 dy. Essa é a integral que eu tenho que resolver. E de novo aqui a gente vai fazer uma substituição trigonométrica. Tá? Aonde 2y é igual a tangente de θ e dy é igual a 1/2 secante quadrado de θ dθ. Então, vamos lá. Então, x barra é igual... Esse L depois eu vou substituir o valor, tá? Por enquanto ele vai ficar ali. Integral de 1/2 tangente de θ ao quadrado vezes aquela raiz ali, né? De 4y² mais 1, a gente já viu que é uma secante de θ, tá? Então, eu vou colocar direto aqui, secante de θ, vezes 1/2
secante quadrado de θ de θ. Então, só para vocês se orientarem, isso aqui é o nosso y quadrado, isso aqui é raiz de 4y² mais 1, e isso aqui é o dy. Então, vamos tirar os termos constantes para fora da integral. Aqui eu vou ter 1/4 vezes 1/2 dá 1/8. Então, x barra é 1 divididos por 8L integral de tangente quadrado de θ secante ao cubo de θ de θ. O que que eu fiz aqui, ó? Eu fiz apliquei a seguinte relação trigonométrica. Tangente quadrado de θ mais 1 igual a secante quadrado de θ. Logo, tangente quadrado de θ é igual a secante quadrado de θ menos 1. Tá? Porque daí eu deixo a minha integral toda em função de secante de θ. E aí eu consigo ir lá na tabela e ver quanto vale isso. Integral. Aqui eu vou ter secante a quinta de θ, né? Porque vai ser secante quadrado vezes secante cubo. Já vou separar isso aqui em 2. Menos a integral de secante ao cubo de θ. Então, eu vou dizer para vocês que, infelizmente, uma vez na vida, vocês vão ter que fazer essa conta na avaliação aí que vai rolar, que vai vir um exemplo desse tipo, tá? Lembrando, né, que, ai, professora, hoje em dia já existem softwares, é tudo tabelado. É verdade, mas eu acho interessante a gente desenvolver essa habilidade, né? Lembrem que vocês são engenheiros e a gente tem que estar sempre desenvolvendo o nosso cérebro com novos desafios, tá? Então, pode chorar, mas eu não vou me arrepender. Vamos primeiro calcular a integral de secante à quinta potência. Isso aqui é tabela, tá, pessoal? Então, por isso que eu digo para vocês, vocês montem o problema e depois vão na tabela, tá? Isso aqui é secante ao cubo de θ, tangente de θ divididos por 4, mais 3/4 da integral de secante ao cubo de θ de θ. Tá? Na próxima página, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse resultado aqui nesse lugar. E vai seguir o baile. Então, vamos lá. Então, x barra é igual a 1/8L que multipliques. Vamos lá. Secante ao cubo de θ, tangente de θ, divididos por 4. Mais 3/4 da secante ao cubo de θ de θ, menos a integral de secante ao cubo de θ de θ. Olha como a vida é boa. A gente pode somar essas duas integrais aqui, que são a mesma, né? A gente fica com 3/4 menos 1, que é igual a menos 1/4. E aí eu calculo só uma integral. A coisa não é tão ruim quanto parece. Então, meu x barra é igual a 1 divididos por 8L, secante ao cubo, tangente, divididos por 4, menos 1/4 da integral de secante ao cubo de θ de θ, que eu também fui lá na minha tabelita e vi quanto é que vale secante ao cubo de θ de θ. Isso aqui é igual a secante θ, tangente θ divididos por 2, que é a mesma que a gente calculou ali quando a gente estava calculando o comprimento do fio, né? Então, se vocês se lembram.
mais 1/2 da integral de secante de θ de θ, que vai dar o logaritmo aquele, tá? Então, isso aqui vai ser secante de θ tangente de θ dividido por 2, mais 1/2. Deixa eu só ver lá. Aqui nas minhas notas de aula eu fiz direto. Peraí, só para a prof ter certeza. Isso, 1/2 do logaritmo. Beleza. Um meio da integral, não. A integral é logaritmo. Tá, peraí. Então, isso aqui vai ser mais 1/2 do ln de secante de θ mais tangente de θ. Olha só, acabamos. Tá? Então, este resultado eu vou colocar ali. Então, x barra igual a 1 dividido por 8L. Aí agora depois a gente já vai substituir tudo, é só para que vocês tenham o fechamento. Secante ao cubo tangente θ. Secante ao cubo de θ tangente de θ divididos por 4. Aí depois temos aqui, ó, menos 1/4 que multiplica 1/2, vai dar menos 1/8. Menos 1/8 de secante de θ tangente de θ menos 1/8 do logaritmo de secante de θ mais tangente de θ. Vou botar aqui, tá? Então, fazendo a troca de variáveis, né, em que tangente de θ é 2y, secante de θ é raiz de 4y² mais 1, nós temos que x barra é igual a 1 dividido por 32L vezes 2y raiz de 4y² mais 1 ao cubo menos 1 dividido por 64L raiz de 4y² mais 1 vezes 2y menos 1 dividido por 64L ln de 2y mais raiz de 4y² mais 1, tá? E lembrem que temos que aplicar os limites. Então, aqui o y vai de... Nem me lembro mais de 0 a 1. Faz tanto tempo. Vamos voltar lá. Isso, o y vai de 0 a 1. Tá? Eu vou deixar para vocês aplicarem os limites. E aí a gente encontra, e tem que substituir o valor de L também, né? A gente encontra que x barra é igual a 0,410 metros. Na verdade, eu vou colocar o antes, né, para que vocês possam ver se erraram alguma coisa, 0,6063 divididos pelo L, que é 1,479, que é igual, então, a 0,410 metros. Então, essa é a coordenada x do centro de gravidade. E falta calcular a coordenada y. Y barra. Divididos por L, integral de y tilde dl, que é igual a integral, né, 1 dividido por L, integral de y raiz de 4y² mais 1
dy. Isso aqui eu fiz também por substituição trigonométrica, mas agora, pensando, né, porque eu já estava na vibe, depois de passar uma manhã inteira errando ali o cálculo do x barra, eu estava na vibe da substituição trigonométrica. Mas esse aqui dá para fazer por UDU. Né? Se eu falo que U é igual a 2y... Ah, desculpa. U... Eu vou deixar para vocês fazerem. Eu vou fazer como eu fiz, tá? Mas dá para fazer assim, ó. U igual a 4y² mais 1. Du é igual a 8y dy. E aí a gente já tem aquele y ali fora, tá? Então, vocês podem fazer assim. A prof vai fazer do jeito que ela fez. Então, vamos lá. Mesma coisa, ó. U é igual a 2y, que é igual a tangente de θ. E du é 1/2 da secante de θ de θ. Né? E aquela mesma coisa, que raiz de 4y² mais 1 é a secante de θ. Tá? Então, aplicando já direto essas três trocas de variáveis, né? Essas três substituições que a gente já viu anteriormente, a gente tem 1 dividido por L, integral de 1/2 tangente de θ, vezes a secante de θ, vezes secante, aqui faltou um quadrado, secante quadrado de θ, dθ, e faltou 1/2 aqui. Então, isso aqui é 1 divididos, peraí, vai faltar espaço, 1 divididos por 4L, integral tangente de θ, secante de θ, secante quadrado de θ dθ. Por que eu deixei escrito assim? Porque aqui a gente pode fazer uma coisa do tipo V igual a secante de θ, dV é secante de θ tangente de θ dθ. Por isso que eu nem precisava ter feito essa troca de variáveis, como eu disse para vocês, né? Lá do início a gente já poderia ter feito uma substituição desse tipo. Mas, enfim, eu tava surtada ontem. Então, aqui a gente fica com V quadrado dV, certo? Isso aqui, y barra é 1 dividido por 4L integral de V quadrado dV, que é 1 dividido por 12L, V cubo, que é o secante ao cubo de θ, que é igual a simplesmente 1 dividido por 12L, raiz de 4y² mais 1 ao cubo. Mesmo resultado teríamos chegado se tivéssemos feito direto essa primeira troca de variáveis aqui em vermelho, tá? Exatamente o mesmo resultado, só que como eu disse para vocês, eu não enxerguei isso. Eu tava muito louca. Então, meu y barra, né, substituindo os limites de y entre 0 e 1, vai ser 0,573 metros. Logo, o centro de gravidade está no ponto X, deixa eu ver aqui nas minhas notas, 0,410 metros, y 0,573 metros. Vamos lá olhar na nossa figura para ver se isso está dentro ou fora da linha? Vamos lá. São várias páginas para voltar. Aqui, então, x é 0,410. Ó, se o x vale 1 metro, aqui seria o 0,5, mais ou menos, né? Ele está um pouquinho à esquerda. Vamos supor que esteja aqui. Ah, já está na própria figura, né, abençoado? Então, aqui seria o 0,410 e o y 0,573. Tá? Então, percebam que realmente o centro de massa dessa linha está fora do corpo rígido. Ok? Então, essa era a nossa aula de hoje. Eu sei que não gostaram.
Na próxima aula a gente continua, tá? Mas olhem com carinho. Um beijo para vocês. Até mais.